Outra característica da linguagem Java, como eu já falei antes, é o fato de ela utilizar o paradigma orientado a objetos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Lá em programação 1, vocês praticaram o paradigma estruturado. O paradigma estruturado, ele se caracteriza por a gente pensar na solução dos problemas como uma sequência de passos. Programação, na verdade, é isso. É a gente escrever um algoritmo e um algoritmo é uma sequência de passos. A ideia de algoritmo ainda é aplicada na linguagem Java, ainda é utilizada no paradigma orientado a objetos. Só que a gente muda um pouco o foco da nossa solução. Ao invés de pensar na sequência de passos, a gente pensa nas entidades que estão executando esses passos e a responsabilidade de cada uma para resolver o problema. Um exemplo, tá? Se eu quero realizar um saque em um caixa eletrônico, qual é o algoritmo para eu fazer isso? Eu vou chegar na frente do caixa, eu vou inserir o meu cartão no caixa, vou informar a minha senha para o caixa, eu vou então consultar o saldo, e aí eu vou realizar um saque e o caixa vai me devolver o dinheiro. Pronto, resolvi o meu problema. Isso é o meu algoritmo. Quando a gente programa orientado a objetos, a gente vai pensar na solução de um jeito um pouquinho diferente. Assim, é muito tênue a diferença, mas existe diferença, tá? Então vamos lá, o mesmo problema, mas agora pensando na solução de forma orientada a objeto. Quais são as entidades que vão interagir? Então a gente pode pensar na pessoa que está usando o caixa como uma entidade, no caixa como outra entidade, no cartão como outra entidade. Se você pensar que o caixa é muito complexo, as partes do caixa podem ser entidades também, a tela é uma entidade, o local para onde sai o dinheiro é outra entidade, o teclado é outra entidade, e todas elas vão interagir juntos para resolver o problema. Como vão interagir? Bem, o usuário vai fornecer informações para o caixa eletrônico. O caixa eletrônico vai receber essas informações. Como é que o usuário vai passar a informação para o caixa eletrônico? Primeiro, através do cartão. Ele vai inserir o cartão no caixa eletrônico. O usuário insere o cartão no caixa eletrônico. Aí o caixa eletrônico vai conversar com o usuário e pedir para ele informar a senha do cartão. Pronto, as entidades estão interagindo. O caixa vai confirmar que a senha está correta. Nesse ponto, vai informar as opções para o usuário. Aí o usuário vai então escolher a opção de saldo, para consultar o saldo. O caixa eletrônico então vai informar o saldo para o usuário. E aí o usuário vai escolher uma nova opção, que é a opção do saque. O caixa eletrônico vai verificar se é possível realizar o saque ou não. E então vai realizar a soltura do dinheiro, né, para o usuário. É muito parecido, mas qual é a diferença? É que agora eu falei muito sobre as entidades. Então a gente falou muito sobre o caixa, a gente falou muito sobre o usuário, e sobre como eles conversavam entre si, tá? Outra diferença primordial é que normalmente quando a gente aprende programação, a gente aprende a resolver todo o problema, a programar tudo em um único arquivo, como eu falei antes. Mas na programação orientada a objetos, normalmente problemas complexos a gente costuma dividir entre arquivos diferentes, são os arquivos das classes, tá? Um programa normalmente é formado por várias classes, e cada classe é uma parceira do meu programa. A ideia é que na PO a gente consiga imitar como os objetos interagem no mundo real. E o mundo real ele é organizado através de objetos. Isso tanto é verdade que, por exemplo, existem alguns conceitos que a arte só objetos, ela tenta puxar do mundo real, como o conceito de herança, por exemplo, onde uma pessoa pode herdar características de outra pessoa. Da mesma forma, um objeto pode herdar características de outro objeto. Tá bom? Quando a gente fala sobre o paradigma orientado a objetos, tem dois conceitos que são primordiais. O primeiro é o conceito do que é uma classe e o segundo o conceito do que é um objeto. A melhor forma de saber se alguém sabe realmente programar, realmente entende a PO, é perguntar a ela o que é uma classe e o que é um objeto, tá? Eu acho que a melhor forma de explicar isso é através de analogias. Então, olha só. Imagina o manual de instruções do celular. O que é o manual de instruções no celular? O manual de instruções no celular, ele é um documento físico, né? Alguém escreveu ele. Ele é um documento que vai servir para descrever o celular. Ele vai descrever o que é que o celular faz, ele vai descrever as características do celular, mas o manual de instruções em si, ele não é um celular. Eu não consigo ligar através dele.
ele não tem um número, ele não manda mensagem, ele não tem um peso. Quem tem essas características e quem faz essas coisas é o celular, não é verdade? Pronto. Na POO, a classe é como se fosse o manual de instruções do objeto, tá? A classe, ela vai descrever as características do objeto. Que características um objeto vai ter? Então eu vou poder dizer, ó, esse objeto aí, ele vai ter um certo peso, ele vai ter uma certa marca, ele vai ter uma certa altura, uma certa operadora. Ele vai descrever as características do celular, que o meu objeto celular vai poder ter. E além disso, a classe vai descrever o que o meu objeto vai poder fazer. Então a minha classe vai falar, ó, esse objeto daí, ele pode ligar, ele pode mandar mensagem, ele pode enviar e-mail, ele pode se conectar à internet, conectar à rádio. A classe vai falar isso. Inclusive a classe vai falar o que acontece quando o celular liga, ou quando o celular manda uma mensagem. Mas a classe, assim como o manual de instruções, não vai ser capaz de fazer nada disso, porque quem faz essas coisas são os objetos, é o celular no caso, tá? O celular é o objeto. O celular, ele tem, olha só, a classe diz que o celular tem um número. O celular tem uma característica chamada número com o valor 111. A classe diz que o celular tem uma característica chamada operadora. O celular tem o objeto celular tem uma operadora, não, um atributo operadora com o nome TIM. A classe diz que o objeto é capaz de ligar. O objeto celular pode realizar ligações, tá? Existe uma ligação muito intrínseca entre as duas coisas, mas são coisas diferentes. Existem outras analogias possíveis, por exemplo, a classe é como se fosse a planta de uma casa e o objeto é a casa. Porque a planta de uma casa, ela descreve a casa, mas ela não é a casa em si. A casa é a instância daquela planta. Então a casa é o objeto e a planta da casa é a classe. Essa analogia é interessante porque através de uma mesma planta eu posso criar várias casas iguais, não é? E do mesmo jeito com os objetos. Através de uma classe eu posso criar vários objetos do mesmo tipo, mas com características diferentes. Por exemplo, uma casa ela pode ter a mesma planta que outra, mas uma pode ser pintada de amarelo e outra pintada de vermelho, porque são objetos diferentes. A classe ela contém as informações sobre as características do objeto, que são chamados atributos, e as ações que o objeto realiza, que são chamados métodos, tá? E o objeto, por outro lado, ele vai possuir características e realizar ações. Antes de responder essa pergunta aí de baixo, tem outra analogia interessante, que é uma analogia religiosa, né? Se você imaginar que as pessoas, todas, foram criadas a partir de um mesmo molde, um escultor criando uma estátua de um ser humano, ele tem aquele molde. Através daquele molde, ele pode criar várias estátuas diferentes, mas com o mesmo design. As estátuas são o objeto, o molde é a classe. As pessoas foram criadas com o mesmo molde. Eu sou igual ao meu irmão, porque nós dois temos dois braços, duas pernas, uma cabeça, mas as nossas características são diferentes. O meu peso é diferente do dele, o meu nome é diferente do dele, porque eu sou um objeto diferente do meu irmão, mas nós dois somos do mesmo tipo, que é o tipo pessoa, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Bem, antes de escrever o código de uma classe, o que a gente tem que fazer é pensar no projeto dela. Vamos escrever o código da classe celular. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é quais são as características, que um celular pode ter. Então eu posso falar, por exemplo, que um celular pode ter um número. Essa é uma característica que o celular tem. O celular pode ter uma marca. É uma característica que o meu celular pode ter. O meu celular pode ter um peso. É outra característica que o meu celular pode ter. Tá? E além das características que o meu celular pode ter, que o meu objeto pode ter, eu tenho que pensar em que ações o meu objeto vai ser capaz de realizar. Então, o que o meu celular vai ser capaz de fazer? Meu celular vai ser capaz de ligar. Ele vai ser capaz de
enviar um SMS, ele vai ser capaz de bater uma foto, bater foto. São os comportamentos, são as ações que o meu objeto celular vai ser capaz de fazer, tá? Cleiton, eu modelei, eu pensei numa classe celular e o meu colega pensou também na classe celular, mas nossas classes são diferentes. Quer dizer que as duas estão erradas? Não. Cada programador vai pensar nas características de um certo jeito, nas ações de um certo jeito, com um certo nome. O que vai importar é que a classe que você programe resolva o problema que está sendo proposto, tá bom? Aqui no slide eu fiz um planejamento de uma classe celular, tá? Isso daqui tem um nome particular, esse elemento daqui tem um nome particular, que é o diagrama de classe, tá? O diagrama de classe, ele serve para descrever uma classe, mas ele não é um código em Java, tá? Ele é só uma representação gráfica da minha classe. Então o diagrama de classe, ele diz qual que é o nome da minha classe, ele diz quais são os atributos que a minha classe vai ter e quais são os métodos que a minha classe vai ter, tá? Com o diagrama de classe, depois eu posso escrever o código da minha classe mais facilmente. Em relação aos atributos, além de dizer quais são o nome dos atributos, o diagrama de classe também fala quais são os tipos dos atributos. Então aqui eu disse que o celular vai ter um atributo chamado cor, e esse atributo vai ser do tipo string. Vai ter um atributo chamado largura, e esse atributo largura vai ser do tipo double, tá? Isso aqui é um diagrama de classe. Quais são os métodos que esse objeto celular vai ser capaz, que o objeto celular vai ser capaz de realizar? Vai ser capaz de ligar, desligar, tá? Isso aqui é de novo, não é um código em Java, tá, pessoal? É só um projeto, um projeto do que a minha classe vai ser. Isso aqui vai me ajudar a escrever o código da minha classe depois. Bem, aqui eu tenho dois exemplos de objetos que vão ser criados a partir da minha classe celular. Percebam que esses objetos possuem os mesmos descritores que estão presentes lá na minha classe. A classe diz: o objeto celular vai ter um atributo chamado cor, do tipo string. Então aqui, ó, eu tenho um atributo chamado cor no meu objeto celular, e nesse celular especificamente a cor dele é amarelo. Esse objeto é descrito pela mesma classe celular. Ele também tem um atributo chamado cor, mas nesse o atributo cor é preto. A classe diz que o meu objeto vai ter um atributo chamado peso, do tipo float. No meu objeto eu tenho um atributo chamado peso, tanto aqui como aqui. E esse atributo peso tem um valor diferente, aqui é 350 e aqui é 400. Ah, Cleiton, quer dizer que todo objeto tem os mesmos atributos, mas com valores diferentes? Não, não é um impedimento. Eu posso ter dois objetos diferentes, com os mesmos, dois objetos do mesmo tipo, dois objetos diferentes do mesmo tipo, com os mesmos atributos, mesmos descritores, e por coincidência os atributos têm o mesmo valor, como é o caso de altura. A altura do celular amarelo é igual à altura do celular preto, tá? Mas é uma coincidência, ainda são objetos diferentes. Então agora a gente entendeu o que é uma classe, agora a gente entendeu o que é um objeto. E como é que o objeto é relacionado com a classe. O objeto ele é descrito pela classe. Descrito em que sentido? As características que o objeto tem e o que o objeto faz. A classe diz que o celular liga. Então esses celulares, os dois são capazes de ligar, tá? O que acontece quando o celular liga? Isso vai estar descrito na classe. Só reforçando, isso não é uma classe, tá, pessoal? Isso é um diagrama de classe. É uma representação gráfica de uma classe, mas não é uma classe ainda escrita em Java. Essa é a nossa próxima atividade, escrever uma classe celular em Java, tá bom? É isso.